noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais um dia, né? Que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos livrado dessa crise, dessa pandemia. E independente das dificuldades, das lutas, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos protegido, Deus tem nos guiado, Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Então, é necessário que a gente não deixe de buscar o Senhor, que a gente não deixe de nos orientarmos pela palavra de Deus. Nesses momentos, sei que muitas pessoas estão clamando, muitas pessoas estão orando. E por que causa tem sido o seu clamor? Tem uma oração aqui em Efésio que Paulo ele escreve à igreja de Efésio. E Paulo ele estava preso em Roma. Nas condições que Paulo estava, ele teria tudo para orar, para pedir que ele saísse daquele lugar, para que Deus desse um alívio a ele, para que ele saísse da prisão. Mas a gente aprende aqui com Paulo que, independente das dificuldades, independente da crise, independente de tudo que a gente esteja passando, a gente não podemos deixar de valorizar aquelas coisas que a gente sabe que tem a essência, que é a palavra de Deus, que é a nossa comunhão com Deus. Abra sua Bíblia. Eu agora estou compartilhando a mensagem aqui por a página Joacil Ramalho. Se você puder compartilhar com seus amigos, que eu acho que não estão sabendo entrar aqui, para que eles possam ter acesso, para que eles possam escutar a palavra de Deus aqui nesta noite. Efésios 3:14. Abra sua Bíblia, você que está em casa, se tiver uma Bíblia, se tiver no celular, acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O propósito da carta de Paulo aos Efésios era fortalecer a fé cristã dos crentes, para que eles fossem alimentados, para que eles mantessem a unidade entre os irmãos. Paulo já começa aqui no versículo 14, por esta causa eu me ponho de joelho. Ele já começa com um sinal de humildade, reconhecendo a senhoria de Deus, reconhecendo o poder do Senhor Jesus. Então, ele se coloca de joelho, ele se humilha perante Deus. Ele não olhou para a sua situação, mas ele estava preocupado com a igreja de Éfeso. E ele pede: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito no seu homem interior. É necessário, meu irmão, que o nosso interior seja fortalecido. É necessário que o nosso homem interior esteja arraigado e alicerçado na palavra de Deus. Porque se não for o Espírito Santo de Deus que nos fortaleça, que nos mude, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê direcionamento para as atitudes que a gente tem que tomar no dia a dia, a gente vai acabar fazendo coisas que não vai agradar a Deus. A gente vai acabar indo por um caminho tortuoso, por um caminho de morte, por um caminho que não agrada a Jesus, por algo que a palavra de Deus não ensina. Quando José estava na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher dele. Mas se José não estivesse fortalecido, seu homem interior, se ele não estivesse arraigado e alicerçado sobre a rocha que é Jesus, talvez ele não conseguiria ter feito o que ele fez. Talvez ele não conseguiria ter resistido. E tem muitas coisas na nossa vida, tem muitos erros, muitas atitudes que a gente toma. É porque muitas vezes o nosso homem interior está fraco. Não estamos arraigados, não estamos alicerçados sobre aquele que muda a minha vida, que muda a sua vida, que muda nosso caráter, que muda nosso pensamento, que muda as nossas atitudes. E ele continua dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Para poder a gente entender qual é essa profundidade, qual é o tamanho desse amor de Deus, qual é a largura, a gente precisa mergulhar, a gente precisa se aprofundar na nossa intimidade com Deus, nossos momentos de oração, os nossos momentos de leitura da palavra. E muitas vezes, irmãos, estamos vivendo um tempo de dificuldade. Não como Paulo esteve. Paulo estava preso. Mas mesmo assim, Paulo não podia ir pregar. Paulo estava preso, mas Paulo podia orar. E Paulo orou para que a igreja de Efésio fosse fortalecida. Para que a igreja de Efésio, o seu homem interior fosse cheio, que o Espírito Santo de Deus fortalecesse, dando graça, dando sabedoria, dando entendimento, dando forças. E nesse momento de crise, dificuldade que estamos enfrentando, muitas vezes a gente tem orado, mas estamos clamando por coisas erradas. Muitas vezes estamos preocupados só com dinheiro. Muitas vezes estamos preocupados com bens materiais. Muitas vezes estamos preocupados com o nosso eu. E muitas vezes não estão preocupados com o próximo. Muita gente que não tem onde morar, muita gente que está passando fome, muita gente que está passando necessidade. E automaticamente, quando a gente não tem aquele desejo de ter amor pelo próximo, porque isso é o Espírito Santo de Deus que coloca, que a gente tenha sensibilidade da dor do próximo, que a gente venha ser um agente de misericórdia, que a gente venha ser misericordioso, que a gente venha ajudar o próximo, que a gente venha orar pelos doentes, que a gente venha levar união, que a gente venha ser uma pessoa que leva paz, que apazigua e não que coloca álcool, que coloca gasolina, que coloca mais fogo ainda. E infelizmente a gente tem visto as coisas como estão caminhando por aí, né? Momento de crise, as pessoas, em vez de se unir mais, de clamar mais a Deus, de orar mais, de buscar mais o Senhor, as pessoas estão brigando, as pessoas estão procurando seus próprios interesses, as pessoas estão defendendo o que eu acho. Na minha opinião, eu acho que é assim. Estão se esquecendo de perguntar ao Deus Todo-Poderoso: qual é a sua vontade? Qual é a sua opinião?
Qual a sua direção diante dessa situação? Porque quando perdemos o foco, quando não temos mais o desejo de orar, nem vontade de ler a palavra, automaticamente a gente vai se desligando do céu. A gente não tem mais aquela sensibilidade do Espírito Santo de Deus falar ao nosso ouvido, da gente, opa, isso está errado. E isso que vai acontecendo. A gente vai esfriando, a gente vai se afastando, a gente começa a tomar atitudes na nossa vida que a gente nunca faria atrás, e depois as consequências irão vir. Porque se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é porque o pecado não é coisa boa. É porque o pecado nos afasta de Deus. Então que nesses momentos de crise, de dificuldade, venhamos estar preocupados com a nossa vida espiritual, com o nosso homem interior. Que venhamos, assim como Paulo orou pela igreja de Éfeso, que venhamos estar alicerçados, que venhamos estar arraigados na rocha que é Jesus Cristo. Porque nos dias maus, nas dificuldades, na luta, na perseguição, você vai passar isso dando glória a Deus. Como Paulo diz, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você sabe qual é a sua dificuldade. Eu sei qual é a minha dificuldade. E o diabo, ele vai usar essa brecha, esse lado da gente, que a gente sabe que é fraco. É lá onde ele vai bater. É lá onde ele vai tentar invadir e arrebentar. E desse buraquinho, dessa fresta, vai vir uma rachadura, e aí vai abrir, e aí vai se tornar aquele buraco, e aí vai perder o controle. E aí o inimigo, ele vai tomar de conta da sua vida. E aí o diabo, ele vai brincar com você. Não brinque não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se o nosso homem interior não estiver fortalecido, se a gente não tiver com um direcionamento da palavra de Deus, se a gente não tiver iluminado pelo Espírito Santo de Deus nos guiando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, eu e você vai tomar decisões erradas. Eu e você vai tomar atitudes erradas. Quantas pessoas que desde criança nasceram no Evangelho, se batizaram, casaram, viveram uma vida de comunhão com Deus, tinha dons, tinha talento, tinha tanta coisa boa que Deus capacitou, que Deus deu graça, que Deus deu sabedoria. Mas aí, com o passar dos anos, foi se perdendo o foco, foi se perdendo o interesse, foi se acabando a vida de oração, foi se acabando a leitura diária da palavra, e aí se perdeu a sensibilidade, e aí o homem interior já não estava mais alicerçado, nem enraizado na palavra, em Jesus. E aí você passou a ser direcionado por aquilo que você acha, por aquilo que o mundo diz que é certo. E aí o que acontece com muita gente que está aí no mundão, que está afastado, que está desviado do Evangelho? Muitas pessoas dizem, Joacil, é verdade, eu já estudei isso, eu conheço toda a palavra, mas eu não consigo mais voltar para a casa do Senhor. Eu não consigo ler a palavra. Eu não tenho mais vida de oração. Eu não tenho mais vontade de ir para a casa do Senhor Jesus. Eu, por mim mesmo, eu não vou conseguir voltar ao que eu era antes, ter forças, ter ânimos, ter vigor. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você passar a orar, se você passar a se humilhar, pedir a Deus que te liberte, que te dê forças, que te dê ânimo,
que afaste de você tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, que te dê o desejo pela leitura da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não tem uma vida de leitura da palavra, se você não ora, não existe. Você vai, você canta, você chora, mas sua vida volta para o mesmo, porque é algo vazio. A palavra minha, a palavra das pessoas é algo vazio, mas a palavra de Deus não. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder para curar. A palavra de Deus, ela tem poder para salvar. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar as nossas vidas. E quando eu li esse versículo aqui, por esta causa eu me ponho de joelho. Qual é a sua causa que você tem se colocado de joelho? Será que a gente tem orado pela liderança, pelos líderes no Brasil, pelos pastores, pelos missionários que estão agora em igrejas perseguidas, passando lutas, passando dificuldades, muitos sendo apedrejados, muitos sendo mortos, outros sendo queimados, outros sendo presos? Tudo isso pelo amor ao Evangelho. E muitas vezes a gente fica muito nesse padrão que o mundo tem, do querer ter, do querer ser, do querer aparecer, de ter muito seguidor, de ter dinheiro, de ter fama, de ter status, de ter sucesso. Quantas pessoas eu conheço que quando eu vivia no mundão pregavam Jesus para mim, dizia que era o melhor caminho, que era tão bom a vida de oração. Olha, se você ler a Bíblia, você vai ver algo maravilhoso. E eu não entendi essas coisas que essas pessoas falavam. Porque se eu estiver com a laranja doce aqui, e eu estiver chupando essa laranja, e eu dizer que a laranja é doce, você que está aí, você não vai saber o sabor da laranja. Você tem que pegar a laranja e chupar. Então, para você ter essa alegria de caminhar com Jesus, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter uma vida de renúncia. Você tem que ter uma vida de busca. E a gente se entristece muito, né? Vendo que muitas pessoas desanimaram na fé. Muitas pessoas perderam o foco. Muitas por falta de tempo. Outros por priorizar outras coisas. Outros por querer só priorizar estudos demais. Não é errado estudar, é errado que isso seja um Deus na sua vida. Dinheiro, trabalho. E as pessoas se esquecem que tudo aquilo que toma o lugar de Jesus é idolatria. Então muitas vezes a gente tem um ídolo e não sabe. Porque a gente não tem mais conversado com Jesus. Porque a gente não tem mais lido a palavra de Deus. E estamos sendo direcionados por tudo, menos por Deus. E nesses momentos de crise e dificuldade é que a gente vai ver quem serve a Deus de verdade. Servir a Deus tudo dando certo, servir a Deus sendo abençoado é muito bom. Quero ver você dar glória, servindo a Deus nas lutas, nas dificuldades, quando você é apontado, quando você é julgado. Porque Jesus disse que se alegrasse quando isso acontecesse, porque grande é o galardão. O que é que tem sido a nossa prioridade na nossa vida? O que é que tem ocupado as nossas mentes, o nosso tempo? Irmãos, a gente é peregrino aqui nessa terra. Eu tenho um prazo de validade para acabar. Você tem prazo de validade para acabar. Quantos amigos seus já morreram nessa pandemia? Quantas pessoas vão morrer ainda? Hoje, amanhã. Possa ser que seja eu. Possa ser que seja você. E aí, como é que está a nossa vida de comunhão com a igreja, com Jesus?
Andar com a Bíblia, ir para a igreja, não quer dizer que eu tenho vida com Deus, não. Porque a Bíblia fala do joio e do trigo. Tem muita gente que está na igreja que não conhece Jesus, que não nasceu de novo. Mas para isso é necessário que o Espírito Santo de Deus, ele alicerce nosso coração. As raízes da palavra de Deus penetrem, para que o Espírito Santo de Deus transforme o meu caráter, as minhas atitudes. Não é algo que é feito da noite para o dia. É algo que é feito de acordo com aquilo que Jesus quer fazer e transformar na vida de cada um. Uns são transformados, como Paulo, caiu do cavalo, já mudou, já foi outra pessoa. Tem outros que é devagar, Deus vai quebrando, Deus vai moendo, Deus vai transformando. Como é que está o meu e o seu homem interior? Será que estamos arraigados? Será que estamos alicerçados em amor? Será que estamos sendo direcionados por aquilo que Jesus tem falado conosco? Porque, meu querido, o diabo ele não vai aparecer aquela coisa feia. O diabo ele vai aparecer uma coisa que vai te atrair. O diabo ele vai bater a mão nas tuas costas. O diabo vai preencher, vai te colocar lá em cima com coisas que a palavra não aprova, com coisas que Jesus não aprova. A gente viu o exemplo de José. Se o homem interior de José, se ele não tivesse arraigado e alicerçado, se ele não tivesse fortalecido, ele tinha cedido à mulher de Potifar. Ele teria feito aquilo que não era para fazer. E talvez isso tivesse dado um descontrole na vida dele. O que aconteceu? Ele permaneceu firme. Ele permaneceu olhando para o alto. E as pessoas fizeram de tudo para matar José. Mas quando andamos em obediência com Jesus, quanto mais as pessoas tentam nos matar, mais elas vão nos aproximar da bênção. Veja a história de José. Os irmãos de José tentaram matar ele, mas não conseguiram matar, porque era propósito de Deus que a promessa se cumprisse. José foi vendido, José foi parar numa prisão, mas tudo isso era propósito de Deus para que Deus chegasse aonde Ele queria. Então tem coisa na nossa vida que vai acontecer que a gente vai nos desanimar, que a gente vai enfraquecer, que vai nos deixar triste. Mas quando o nosso homem interior está arraigado e está alicerçado na palavra de Deus, a gente crê, a gente tem esperança em Deus, que sabe que tudo aquilo é para um propósito maior. A gente sabe que tudo aquilo é para que aquilo que Deus tem nas nossas vidas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Você não tem noção do que Deus tem preparado para nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente quer pegar uma trilha, a gente quer pegar um atalho, e é nessas aí que a gente acaba se quebrando todo. Triste, decepcionado, desanimado, e Jesus está ali de braços abertos para nos receber, para nos dar um abraço, para nos dar um carinho, porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Vou te dar um exemplo de uma palavra que eu gosto de citar muito. A derrota de hoje é a vitória de amanhã. Como assim? A minha derrota de hoje é a vitória de amanhã? Vou te dar um exemplo agora. Aquele avião dos jogadores da Chapecoense, certo? Dia antes, teve jogadores que se machucaram. E um jogo internacional, um torneio internacional, onde tem holofotes, imprensa do mundo inteiro, na área esportiva, área profissional, o jogador, o sonho dele está num jogo como esse. Mas teve jogadores que não puderam ir,
porque se machucaram naquele dia. Teve alguns casos de pessoas que priorizaram sua filha, sua família. Não vou poder ir porque tem algo da minha filha, não vou poder ir. Veja que coisa tremenda. Aquelas pessoas naquele momento ficaram tristes. Aqueles jogadores que estavam machucados e não puderam participar do jogo, para eles tinha sido uma derrota. Eles ficaram tristes, desanimados. Mas no outro dia, ao saber da queda do avião e que os jogadores morreram, eles viram que na verdade aquilo não foi uma derrota para a vida dele. Na verdade aquilo foi uma vitória. Deus estava dando um livramento para ele. Deus estava dando uma vitória para ele. Então, para isso, é necessário a gente andar em comunhão com Jesus. A gente andar alicerçado sobre a rocha que é Jesus. A gente está direcionado sobre a palavra que eu preguei ontem. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela tem que ser lâmpada para os nossos pés. Ela tem que iluminar nosso caminho. Ela tem que nos direcionar. O que é que eu faço? O que é que eu falo? Quais atitudes que eu tomo? Porque nós somos herdeiros de Adão. Somos falhos, pecadores e miseráveis. E quando a gente passa a olhar para outras pessoas, a ser guiado para outras pessoas, a gente acaba caindo junto com ele. Porque o homem é falho, porque o homem é pecador, porque o homem engana, porque o homem mente. Mas Jesus não. Jesus, ele é vida. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Então que possamos, assim como Paulo, por essa causa estamos se pondo de joelho, não preocupados se eu vou ter muito dinheiro, se eu vou ser empresário, se eu vou ser carro, se eu vou ter carro, se eu vou ter casa. O maior tesouro que você tem é a nossa salvação. Isso ninguém rouba, isso ninguém toma. Então que a gente procure priorizar a nossa vida espiritual. Que a gente procure fortalecer nosso homem interior. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, eram pessoas de oração. Então, se eu e você não estamos direcionados por Deus, é necessário que a gente tenha uma vida de oração. É necessário que a gente clame, que a gente converse com Deus, que a gente encontre os problemas, as dificuldades. E aí, o Espírito Santo de Deus vai nos transformando, vai nos capacitando, vai nos dando força, sabedoria, entendimento. E aí as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar. E aí você vai ver que aquelas coisas que passaram para trás é apenas uma experiência do que deve ser feito, do que deve não ser feito. Amém, meus queridos? Que você possa refletir nessa palavra. Que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Nesse momento de crise, de dificuldade, precisamos entender que Deus é soberano. Que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Não se desespere. Traga à sua mente aquilo que pode te dar esperança. E aquilo que pode me dar esperança, e aquilo que pode te dar esperança é Jesus. Talvez tenha pessoas que estão me escutando aí, que estejam em casa, que estão com uma vida espiritual fria, nunca mais têm orado, nunca mais têm lido a palavra. Meus amados, acontece. Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Tem momentos na nossa vida que a gente está decepcionado, que a gente passa luta, dificuldade, e a gente se entristece. Se entristecer é uma coisa, mas não podemos deixar de guerrear. Não podemos deixar de buscar. Não podemos deixar de nos alimentar. Porque o alimento das nossas almas é a palavra de Deus. Se você passar o dia todinho sem se alimentar, ao final do dia você vai estar fraco. Você vai estar tonto. Você vai estar sem forças para nada. Sua visão vai embaçar. E é justamente isso que acontece quando deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, que nos direciona, que nos alimenta, que é luz para o meu caminho,
que me direciona, eu já não começo a enxergar bem, eu já começo a ficar tonto, eu já começo a tomar atitudes precipitadas, e aí a minha vida começa a desandar. Porque tem um entendimento errado, que eu já vi muitas pessoas falando, que as pessoas acham que Deus é na nossa vida quando você passa no emprego, ganha muito dinheiro, é doutorado, é formado, é isso e aquilo, mas sua vida espiritual tá, ó, negativa. Seu homem interior tá, ó, lá embaixo. Você não tem essa comunhão com Deus, você já não ora, você já não busca. Sua vida exterior, aos olhos mundanos, de área profissional, sentimental, parece até estar mil maravilhas. Só que sua vida com Deus, ó, você não escuta mais a voz de Deus. Você perdeu o contato com Jesus. Você perdeu a sensibilidade, você perdeu o temor. Você não tem mais temor, você faz as coisas de todo jeito. Você faz coisas que outrora você sabia que era errado e que você tremia, que você temia ao castigo de Deus, porque a Bíblia fala que o que a gente planta, a gente vai colher. Então é necessário a semente que a gente está semeando nesse momento, que seja uma semente boa. E eu costumo dizer, quer semear algo bom, semeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A partir do momento que eu compartilho a palavra de Deus e você não gosta, aí eu mando você falar com Jesus, porque a palavra é de Deus, não é minha. O que eu estou compartilhando é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu sou um miserável pecador, eu não tenho nada de bom para oferecer. Se não for Jesus, se não for o Espírito Santo de Deus que nos direciona, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nós não seremos capazes de fazer absolutamente nada. Nada. Não há um bom, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Então, quando a gente ora, quando a gente lê Bíblia, quando a gente faz live, quando a gente evangeliza, isso é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona, que nos dá força, que coloca o fogo no coração, que diz que você tem que orar, você tem que jejuar, que você tem que orar pelo próximo, que você tem que pregar a palavra. E minha palavra para você nessa noite que está aí me escutando, se você se enquadra em algum desses pontos, peça perdão a Deus, se arrependa de seus pecados, busque ao Senhor, clame, ore. Ah, não estou conseguindo orar não, então agora é que você precisa orar mesmo. Ore, clame, chore, busque a Deus, peça graça, peça sabedoria, peça desejo pela oração, peça desejo pela leitura da palavra. Lembre-se, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiramente o reino de Deus, a justiça de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Muitas vezes Deus não vai dar aquilo que você está pedindo, mas Deus vai dar aquilo que você precisa. Deus vai dar aquilo que Deus sabe que vai fazer você caminhar com Deus. Porque talvez, se eu não vivesse na dificuldade, na luta, se eu tivesse uma vida com muito bem materiais, muito recurso, muito dinheiro, poderia ser que eu nem estivesse aqui. Poderia ser que eu estivesse no mundão afora fazendo tudo, menos clamando a Deus, menos buscando o Senhor Jesus. E não podemos nos esquecer que tudo isso aqui é passageiro. A gente está passando uma temporada aqui e logo estaremos em casa com o Pai, todos nós juntos, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Mas sabemos que nem todos estarão, porque a Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. É necessário que a gente creia, é necessário que a gente se arrepende, é necessário que eu e você entregue a nossa vida nas mãos de Deus. Ó Jesus, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos agora, que seja feita a tua vontade, que o Senhor venha me libertar, que o Senhor venha me capacitar. Tantas vezes eu já tentei mudar minha vida, transformar e não consigo. Verdade, você não consegue, eu não consigo. Ninguém faz algo de bom porque é Ele que faz, é Jesus que faz, é o Espírito Santo de Deus que nos transforma, que nos dá força. Mas para isso é necessário que o nosso homem interior esteja arraigado, alicerçado, que sejamos fortalecidos em amor. A partir do momento que você está cheio do Espírito Santo de Deus, que você tem uma comunhão com Deus, que você tem uma vida com Deus, as coisas irão fluir na sua vida.
As pessoas que lhe apontavam, que dizia que você não chega a lugar nenhum, que não acreditavam em você, elas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, isso aí é Deus na vida dele, não tinha condições. Isso não tinha mais jeito não, não tinha mais solução não. Ele era viciado em droga, ele estava preso, ele tinha uma vida toda errada. Veja só a vida dele como é hoje. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele pega a gente, ele muda a gente, ele transforma a gente, ele muda nosso caráter, ele muda nossas atitudes. Então que possamos estar focados nessas coisas, nas coisas do alto, nas coisas da eternidade. Estamos priorizando tanta coisa que vai se acabar, que vai passar, tanta briga por dinheiro, né? Tanta briga por tanta coisa. Governadores envolvidos em corrupção, em meio a uma crise, onde pessoas passam fome, onde pessoas estão morrendo por falta de equipamentos hospitalares, tudo pela ganância, pela soberba, pelo desejo de ser, de ter, de aparecer, de ter dinheiro. Mas eles se esquecem que um dia eles irão se apresentar diante de Deus e vão responder por tudo o que está fazendo. Por isso que eu não perco meu tempo brigando com ninguém, defendendo A, defendendo B, defendendo C, porque todos nós somos falhos e pecadores. Não adianta eu apontar o erro do irmão se eu tenho um erro pior do que o dele, ou igual a ele. Então que as nossas vidas venham estar direcionadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que se você puder compartilhar essa mensagem com seus amigos que estejam precisando escutar uma palavra, compartilhe. E agora eu vou ficar fazendo as lives aqui na minha página. Eu já avisei no Facebook. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que vocês mantenham a vida de oração, de leitura da palavra, fortalecendo o seu homem interior, buscando a Deus, andando em obediência. E pode ter certeza que daqui para dezembro você vai ver, depois você vai me encontrar pela rua aí e vai dizer: Joacil, Deus está fazendo tanta coisa na minha vida que eu nunca imaginei que Ele ia fazer. Porque Deus é bom, Deus nos ama, Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas. O problema é que a gente às vezes é ansioso, não sabe esperar, quer pegar atalho e às vezes acaba quebrando a cara. Descansa no Senhor, busca a Deus, confia nele e o mais Ele fará. É assim que eu encerro minha live e agradeço a todos em nome de Jesus.